boa tarde a todos e a todas que estão aqui. Estou aqui para apresentar um tema super interessante para mim, que vem me acompanhando há alguns anos, que é o que eu venho chamando de produção musical mobile. E o que é produção musical mobile? Se trata de produção musical com dispositivos móveis e reduzo essa expectativa a dispositivos de mão, como smartphones e tablets. É esse tipo de trabalho que eu tenho feito. E vim falar um pouco sobre isso. E acredito que nesse período que estamos vivendo atualmente, que é o período da pandemia, que infelizmente assola o mundo inteiro, nós podemos confirmar que é possível, né, provar e confirmar que é possível produzir música, produzir vídeo de qualidade usando somente o smartphone. Eu já venho fazendo esse trabalho há mais ou menos 4 anos no doutorado e já vim há algum tempo atrás fazendo podcasts, fazendo trilhas sonoras em escolas. E esse tema é um tema que me acompanha, que eu gosto muito. E aqui vim falar um pouquinho sobre ele. A produção musical é um serviço que está em larga escala no mundo inteiro. Porém, o custo dessa cadeia produtiva ela é um custo muito alto. E eu venho aqui trazer uma possibilidade de produção musical que vá ser mais barata e ser mais acessível a todos os públicos. Nós sabemos que a problemática da inclusão digital é uma problemática que a gente tem que ser discutida em todas as instâncias, mas ainda assim podemos reduzir muito o custo da cadeia produtiva produzindo com os smartphones ou tablets. Primeiro, eu quero aqui me apresentar. Quem sou eu? Sou Sérgio Brito. Eu sou professor de música, sou etnomusicólogo, sou um pesquisador dessa área de produção musical, da área de jogos, da área de educação e da área de música. Me considero uma pessoa tecnológica, sou um gamer mobile porque eu só jogo em dispositivos móveis, eu não jogo em console, nunca jogo em console, normalmente só jogo em dispositivos móveis e sou curioso. E a minha curiosidade maior hoje é essa área de produção musical. E aqui eu quero tentar provar e mostrar para vocês que é possível sim a gente fazer boas produções utilizando somente o smartphone. Vamos em frente. E aí eu venho descrevendo que produzir música profissionalmente demandava um custo muito alto, né, com a construção e gestão de um estúdio. E com o desenvolvimento dos artefatos culturais como smartphones e tablets, é possível ter em mãos aplicativos que possibilitam a produção de áudio profissional, tendo em vista que a internet é o maior meio de distribuição atual, né? E agora sim, né, mais do que nunca, não temos mais como negar isso. Por mais que tivéssemos, enfim, temos os meios presenciais que não estamos usando em larga escala por conta da visão geral, né, sanitária mundial, mas a internet sim, o maior meio de produção e de divulgação de conteúdo atual. O artista hoje pode criar e gerir seu próprio negócio fonográfico, né, reduzindo muito esse custo de produção. E como é que a gente pode fazer isso? Primeiro venho trazendo para você uma pergunta aqui. O que é uma DAW? DAW. É uma Digital Audio Workstation. E eu quero mostrar para vocês o que é uma DAW, para quem não conhece. Essa estação de trabalho de áudio digital é o meio pelo qual nós vamos poder produzir o nosso conteúdo. É uma estação de trabalho de áudio digital, DAW. E é um dispositivo de software, um aplicativo usado para compor, produzir, gravar, mixar, editar áudio, como, por exemplo, músicas, falas, efeitos sonoros. E aí eu me estendo, trilhas de áudio, enfim, vinhetas, jingles. E as DAWs facilitam a mixagem de várias fontes de som, os tracks, em um grid baseado no tempo. Então vamos ter aqui uma visão do que é uma DAW, né, na prática. Olha aí. E aí eu pergunto, e se essa DAW estiver no seu bolso? Então a gente sai da expectativa do notebook ou do computador e vamos para a expectativa aqui do dispositivo menor, que é o smartphone ou até o tablet.
E a DAW é essa, a possibilidade de você gravar várias linhas de som separadas e poder editá-las com maior qualidade e, enfim, eficiência. E hoje sim é possível fazer isso somente com o smartphone. E eu trago o que torna isso favorável. Peço que vocês que tiverem perguntas, já formulem as perguntas e coloquem para a gente fazer uma pequena troca de informações também mais para o final. Eu vou tentar fazer a apresentação o mais rápido possível, ser claro na apresentação, mas eu quero que a gente possa também, eu possa responder algumas perguntas. Enfim, e aí o que torna isso favorável hoje, a produção, né? Não é só a pandemia que nos traz uma impossibilidade de ir para o estúdio gravar ou de ir para o estúdio ensaiar. O que torna favorável, primeiro, os recursos dedicados à música disponíveis, já estão disponíveis em larga escala nos smartphones e tablets, por exemplo, os DAWs, os mixers, as interfaces conectáveis aos smartphones, etc. Né? Por exemplo, aqui são DAWs, são aplicativos de gravação em que você pode ter um afinador, ter os instrumentos virtuais, ter tracks de criação de loop, e etc. Né? São algumas presentes no mercado, alguns aplicativos, como GarageBand, Walking Band, Beat Percussion Fever, etc. Estão conseguindo visualizar bacana aí? Se eu estiver indo rápido, vai dizendo que eu vou um pouco mais devagar. Então, essas ferramentas à mão possibilitam que você consiga gravar tranquilamente na sua própria casa, com um simples aplicativo que vai ocupar alguns megabytes do seu dispositivo. Óbvio que para a gente fazer uma gravação, a gente tem que se atentar a alguns pré-requisitos, principalmente o espaço de memória interno do aparelho. Nós sabemos que hoje o grande debate é sobre memória, né? Memória interna dos dispositivos móveis, porque ocupa muito rápido, né? Com muitos aplicativos. O smartphone ele tem essa ubiquidade, que é a possibilidade de agregar diversas funções em um só lugar. Então você consegue, desde o simples modo de fazer uma ligação ou mandar uma mensagem de texto, agora você consegue gravar áudio, vídeo, mandar mensagem, gerenciar redes sociais, tudo dentro de um dispositivo. E hoje eu estou trazendo mais uma possibilidade, que é você ter um estúdio dentro dele. Né? Para quem não conhece isso, é um dos meios muito bacanas de você se divertir e até se profissionalizar também. Confesso que sou fã e até suspeito para falar sobre isso. Deixa eu botar só um apoio aqui. Bacana. Então vamos lá. Passando adiante aqui, outra coisa que possibilita, né, a produção em smartphone é uma maior compatibilidade das interfaces de áudio com os aparelhos. E aí vocês vão entender o que eu estou falando. Interface de áudio são dispositivos físicos de hardware que você consegue conectar ao seu smartphone para usar o software, o aplicativo dentro do smartphone. Ou seja, nos smartphones nós contamos normalmente com uma entrada de carregamento, que é a entrada de carregamento de energia, e uma entrada de fone de ouvido. Essas duas entradas são fundamentais para a sua produção, para a sua produtividade, ou seja, para você ativar o seu modo Pro, você vai precisar dessas entradas. E a partir delas que você vai conseguir conectar microfones, interfaces de áudio, instrumentos musicais, para fazer suas narrações, trilhas, jingles, o que quer que você queira fazer com o smartphone. Vamos adiante e ver o que é interface de áudio. Essas são algumas interfaces de áudio muito presentes no mercado, algumas mais populares, outras não, e são, sim, criadas especificamente para smartphones. Nesse modo, também a gente percebe um hibridismo nas interfaces de áudio. Ou seja, além de serem preparadas para serem usadas com os smartphones, elas também oferecem a possibilidade de usar com PCs, Macs, computadores de mesa e notebooks. Eu já incorporei na minha produtividade somente utilizar materiais que sejam conectados a diversos dispositivos, ou seja, se eu comprar uma interface, ela tem que funcionar no computador, no smartphone, no tablet,
Isso é um formato híbrido que eu chamo de produzir. Ou seja, se eu estiver fazendo uma produção e meu computador der um problema, eu vou usar um celular. Se o celular der problema, eu vou usar outra coisa. Então, é uma forma de você também ter uma válvula de escape ou um backup do material, tá? Vamos lá. Então, as interfaces que eu tenho aqui são da Alesis, da Holland, algumas mais conhecidas, da Tascam também. O mais famosinho aqui é o iRing, que estão aqui na parte inferior do vídeo, as duas últimas imagens. O iRing possibilita que você conecte somente um smartphone no smartphone ou no tablet, o microfone ou um instrumento musical, uma guitarra, um violão, um baixo, e consiga já gravar diretamente ali. Ele funciona numa caixinha tão pequenininha, parece com pouca significância, mas que tem um poder de produtividade muito alto. E as outras já tem mais canais, até, enfim, né? Porque você vai abrir um programa que tem até 32 faixas de gravação num celular. Então, por mais que você não vá gravar tudo ao mesmo tempo, você consegue ainda ter uma versatilidade muito grande. Pronto. Deixa eu voltar aqui. Tá bom, valeu, tá ótimo então, né? Deixa eu voltar aqui, que quando eu toco aqui no chat, ele meio que some da minha vista. Pronto. Sérgio, boa tarde. Eu acho que teve um problema com a sua câmera e com o seu áudio. Nós não estamos conseguindo nem te ver, nem te ouvir. Tinha desaparecido, mas voltei. Agora foi. Como eu Pronto. estava falando, essas são as interfaces de áudios, uma das mais conhecidas, mas hoje tem dezenas de outras. Aqui são somente alguns exemplos de interfaces que são conectáveis com os smartphones e tablets. Tá. Outra coisa que vem a possibilitar a produtividade com os dispositivos móveis, a evolução dos processadores nos dispositivos mobile e a baixa latência. E aí eu vou explicar uma coisa de cada vez. A evolução dos processadores, eu posso dizer e afirmar sim que atualmente os processadores para smartphones e tablets estão iguais ou até melhores que os processadores para computadores. Ou seja, hoje um smartphone é capaz de rodar coisas mais rápido do que um computador. E isso, a gente, claro, obviamente que vai ter uma escala de preço aí. Tem computadores super caros que vão rodar coisas muito potentes, mas hoje os smartphones sim conseguem rodar coisas muito bem, e que computadores até vídeos, né? Você vai gravar um vídeo hoje num Adobe Premiere da vida e editar, ele vai levar uma vida renderizando para exportar para você. Se você fizer no smartphone, com 2 toques você consegue mandar por uma nuvem e tá tudo bem. Então, essa mobilidade da produtividade tem sido uma coisa muito presente atualmente. E aí eu atribuo isso também à evolução dos processadores. Vamos lá. E a baixa latência é a resposta ao som, ao toque, à gravação, né? Ou seja, quando a gente toca na tela, a resposta é rápida em relação ao som, ou seja, não há um atraso para que a gente tenha uma produtividade ruim. Então a gente consegue ter uma produtividade bem melhor. Seguindo adiante aqui, pronto. A próxima questão, e não menos importante, é a possibilidade de exportar para as redes sociais e as plataformas de streaming, entre outras mídias, todo o material produzido, né? Ou seja, hoje tudo que você produzir pode ser exportado para as suas principais redes. E os aplicativos, sim, os desenvolvedores e desenvolvedoras cientes disso, estão produzindo cada vez mais, né, os aplicativos já com essas funções
de mandar direto para uma nuvem ou para uma rede social como Instagram, YouTube, SoundCloud, e streams como Apple Music ou Spotify e Deezer também. Então, a possibilidade de você exportar o seu material direto do smartphone para a sua rede, de preferência, facilita com que você vá produzir direto do smartphone e não fazendo no computador, para depois você ir para uma rede. Certo? Estamos claros aí? Vamos lá. A nitidez está boa, né? Firmeza. E a mobilidade para produzir em diversos espaços. Né? Isso aí é chover no molhado, porque se você tem um smartphone, você carrega ele para todo lado, então em qualquer lugar você vai criar um vídeo, né? Criar um vídeo, criar um áudio, gravar, capturar uma cena, capturar um efeito sonoro da natureza, em qualquer ambiente. Tirou do bolso, abriu o aplicativo de gravação, você já está. Como exemplo aqui, eu estou trazendo 3 situações diferentes que são presentes na minha vida. Que é, primeiro, o trabalho como um produtor de música eletrônica, em que eu posso usar o smartphone ou o tablet como meio de produtividade. Então, ali mesmo eu posso mixar as músicas e soltar num play lá no meu som externo para o meu público. Aqui no centro eu tenho uma prática de conjunto em escola, que é um trabalho que atualmente eu estou desenvolvendo no meu doutorado. Essa prática de conjunto é simplesmente o fato de tocar em conjunto utilizando instrumentos virtuais. A prática de conjunto que nós conhecemos tradicionalmente são músicos, musicistas, tocando em conjunto e apresentando o seu som, né, dialogando ali a musicalidade em conjunto, trocando a experiência musical. E aqui nesse caso, a experiência que eu estou trazendo é dos estudantes tocando na tela do dispositivo. Aí as meninas e os meninos estão escolhendo um instrumento para que possam tocar juntos. Há uma experiência totalmente diferente digamos, um suposto normal, porque o normal, né, já como diria Caetano, de perto ninguém é normal. Mas essa é a expectativa que eu trouxe para meu trabalho de doutorado, que foi produção musical em sala de aula utilizando dispositivos móveis. Tem perguntas aqui, eu vou responder para o final, tá? Rodrigo Chaves fez uma pergunta muito bacana, eu quero guardar para daqui a pouco. Tá, Rodrigo? Vou salvar aqui logo. Enfim, e aqui a expectativa deles produzirem, existem 3 coisas que para mim são fundamentais nessa cena central. Primeiro, o letramento digital, ou seja, é a possibilidade de instrumentalizar e trazer à tona as ferramentas digitais em sala de aula. O aprendizado de como manusear os dispositivos, manusear os aplicativos, entender a diferença entre as funções dos dispositivos móveis e os aplicativos sim usados. Outra coisa fundamental é a acessibilidade ao meio digital. Essa é uma imagem de escola pública aqui em Salvador, em um bairro popular, e eu estou trazendo a expectativa de crianças que muitas vezes, às vezes, não conseguem manusear um dispositivo móvel porque não sabem ou não têm o conhecimento, ou têm um conhecimento, digamos, de usar uma rede social, ou de mandar uma mensagem, ou de gravar um vídeo, ou de utilizar um jogo digital, mas não sabem que essa ferramenta pode lhe trazer um recurso de produtividade muito mais alto do que é mensurado em, de repente, um jogo ou coisa parecida. Então, essa expectativa é número 2. E a terceira expectativa é da interação interpessoal, ou seja, a troca fundamental que existe na prática de conjunto. Porque aí tem o aspecto da arte, que é o aspecto da troca sonora, ou seja, os alunos e alunas trabalhando a sua expectativa artística e cultural, não é? A partir do seu repertório, do entorno de onde ele vive, do que ele ouve de música, certo? E essa troca artística, cultural, dentro do meio escolar. Ou seja, a gente consegue ter uma multiplicidade, uma coisa muito diversa dentro de uma só imagem, né, esse registro. Não é só puramente 3 crianças pré-adolescentes utilizando o dispositivo digital, enfim, e tendo acesso a um smartphone. Não, é uma série de observações em uma só imagem. Tá? E na terceira imagem aqui, que tem esse smartphone com a espuminha, é a expectativa de gravação de entrevistas.
muitas pessoas que fazem pesquisa de campo, pesquisa científica, entrevistas, esquecem do potencial de um simples gravador de voz, um aplicativo de gravação de voz, em que você pode, sim, dar mais qualidade colocando uma espuma, transformando em microfone e fazendo suas entrevistas. Então, voltando à questão da ubiquidade que eu tenho trazido do celular, sobre ubiquidade, não sou eu que falo sobre isso, não. É a Lúcia Santaella, que é uma teórica dos estudos também sobre mobilidade e meios digitais. Ela traz essa discussão sobre as possibilidades de uso do smartphone, dos meios, né, digitais. E aí ela traz essa possibilidade da ubiquidade, que você, enfim, né, o smartphone tem a possibilidade de gerenciar diversos conteúdos. Então, é nessa expectativa que eu trago essa linha de pensamento sobre pesquisa e pesquisa de campo, em que você pode gravar sua entrevista e editar ali mesmo. Você gravou no smartphone, já pode editar ali mesmo. E não ter um gravador externo, porque, enfim, de qualquer forma, as possibilidades estão abertas. O pesquisador, pesquisadora que vai, enfim, optar pela melhor forma de realizar a sua pesquisa. Mas eu trago isso como possibilidade, sim, presente e que eu uso, digamos, em larga escala. E por último, e não menos importante, a possibilidade de você gravar, né? Acho que ainda tem mais uma imagem aqui embaixo, mas de você gravar em casa ou em qualquer lugar, né? Com o seu instrumento. Conectou ali, está gravando, está funcionando. E é isso. Essas imagens aqui são do meu cotidiano. A única que não é essa penúltima aqui, que tem a Holland, não é minha, é uma imagem da internet. E a última também é a imagem de minha produtividade. Vamos para frente. Falando sobre o mercado atual. Nós sabemos que no mercado atual, né, e ainda voltando sem querer chover no molhado, em meio a toda a realidade sanitária que nós vivemos, a realidade de produzir e já enviar para a internet é uma realidade mais que presente e mais que necessária, né? Porque não tem como você mais sair ali e vou numa rádio gravar o meu som, ou mostrar, ou fazer um ao vivo, ou fazer um show. Por enquanto não está sendo possível, infelizmente. Então, o mercado atual é o maior responsável pela arrecadação no setor fonográfico, né? E atualmente eu diria que é o único, né? Porque o streaming hoje é o maior meio de produção, não só de música, mas de toda e qualquer coisa. Pronto, o meu tempo chegou, né? Por isso que vocês não conseguiram ver o resto das imagens. Eu queria agradecer pelo tempo. Acabei não falando muita coisa que eu queria. Mas, enfim, de qualquer forma, agradeço, e as minhas redes sociais estão aí, o som na tela, tanto no YouTube quanto no Instagram, e a gente consegue dialogar mais sobre esse tipo de conteúdo. Enfim, o tempo tão rápido, né? Eu não consegui falar tudo que eu queria, mas enfim. Procurem lá, @sonatela, ou no YouTube ou no Instagram, e eu estarei lá para a gente poder fazer um bate-papo maior. Até a próxima, gente. Muito obrigado.